Últimos 7 anos do mundo pela 5ª vez. Depois de longo tempo sem especificar datas, os adventistas agora estão se arriscando a apontar os últimos 7 anos do mundo, como já fizeram outros cristãos nessas últimas décadas. Profecias que se cumprirão nos últimos 7 anos do 6º milênio, 2024 a 2031. A partir de abril de 2024, de acordo com o calendário bíblico, começa os últimos 7 anos para o fim do 6º milênio, e com isso cumprir-se-ão as últimas profecias escatológicas. Dentre elas, chuva serôdia, reavivamento e reforma, sacudidura, alto clamor, selamento, fecha-se a porta da graça, decreto de morte, tempo de angústia, perseguição, bem como falso reavivamento, grande apostasia, governo mundial anticristo, marca da besta, decreto dominical, 7 pragas, Armagedon, grande tribulação entre as nações. Esse cronograma está na descrição de um vídeo adventista no YouTube, cuja entrada contém a imagem acima. Os últimos 7 anos do mundo de que tenho conhecimento foram anunciados por outros cristãos, sendo a última indicando este ano como o último dos 7. Todavia, tomei tempo de assistir ao vídeo de mais de 1 hora. Só tinha um pregador falando dessas coisas e em certo ponto afirmou que não podemos dizer nenhuma data para nenhum desses acontecimentos e prometeu dar sequência ao assunto nos próximos sábados. Eu, que já fui adventista, conheço bem cada item dos mencionados na capa do vídeo. Não vou precisar ver as pregações dele, sabe-se lá em quantos sábados. Chuva serôdia é o nome que eles dão para o que acreditam ser o recebimento do Espírito Santo, aquele poder que o livro de Atos diz que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes, e eles acreditam que receberão agora da mesma forma. Embora o pregador não tenha confirmado no primeiro vídeo, a capa aponta que tudo isso acontecerá de 2024 a 2031. Sacudidura. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Carta 46, 1887. Ellen Goldwhite, Eventos Finais, página 173. Segundo ela, como quando se sacode uma peneira para separar a palha do cereal, diante dos acontecimentos finais, os falsos cristãos, aqueles que estão na igreja mas não obedecem aos mandamentos divinos, sairão dela como a palha, e os verdadeiros seguidores de Jesus, quer dizer, os verdadeiros adventistas do 7º dia, se manterão como o verdadeiro cereal. Alto clamor. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Testemunhos para Ministros, páginas 91 e 92. Chamam de terceira mensagem a mensagem da Igreja Adventista do 7º dia ao mundo, que imaginam que será divulgada sob o poder do tal Espírito Santo que dizem que vão receber. Selamento. O livro do Apocalipse diz que 144 mil filhos de Israel teriam na testa o selo do Deus vivo dos cristãos. Noutro lugar, no mesmo livro, diz que a besta, um poder mundial perseguidor, terá o seu selo, sua marca, sem a qual as pessoas não poderão comprar nem vender, além do que serão perseguidas. Segundo os adventistas,
O selo do Deus vivo é a guarda do sábado e o selo da besta é a guarda do domingo. Dizem que a besta, o tal poder mundial, irá obrigar as pessoas a trabalhar no sábado e proibir trabalhar no domingo. Afirmam que a expressão filhos de Israel não significa literalmente o povo israelita, mas figuradamente os verdadeiros cristãos, ou seja, os adventistas do sétimo dia. Fecha-se a porta da graça. Fechar a porta da graça é um termo que eles usam para definir um marco temporal a partir do qual não haverá mais conversão nem perdão para quem não tiver aceitado a mensagem adventista, e essas pessoas estarão destinadas à destruição final. Decreto de morte. Acreditam que o poder mundial, que chamam de anticristo ou besta do Apocalipse, irá condenar os verdadeiros cristãos à morte. Tempo de angústia, perseguição. Não obstante, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, assim como o de Lucas, capítulo 21, tenham definido que o tal tempo de angústia teria início no cerco e destruição de Jerusalém, os adventistas, assim como algumas outras igrejas cristãs, dizem que isso irá acontecer brevemente, sendo uma grande perseguição aos adventistas. Como surgiu a crença na grande tribulação? Como já expliquei em capítulo específico, o tempo de angústia ou grande tribulação foi o período de grande perseguição que os judeus sofreram sob o domínio de Antíoco IV. Quando Judas Macabeu venceu a guerra e restaurou o santuário, eles achavam que dali para frente eles dominariam o mundo. Por isso alguém escreveu em nome do profeta Daniel: os reinos do mundo serão entregues aos santos do Altíssimo. Mas estavam enganados, continuariam sendo dominados por politeístas. Nos dias dos romanos, alguns deles tentaram tomar o poder até que foram todos expulsos da terra que pensavam ser dádiva de Yahvé. Aí os criadores do cristianismo tomaram as palavras ditas de Daniel e aplicaram à destruição de Jerusalém e à diáspora, dizendo que no fim daquela tribulação, como igual nunca houve, nem haveria jamais, o sol se escureceria, as estrelas cairiam do céu, como eles imaginavam que as estrelas fossem pequeninas, e Jesus apareceria nas nuvens com seus anjos para recolher os escolhidos. Como passaram séculos e nada aconteceu, os adventistas tomaram as palavras ditas de Jesus e aplicaram ao domínio cristão católico da Idade Média, e acharam que antes do fim do segundo milênio Jesus estaria para encontrar seus escolhidos, os adventistas. Vários outros cristãos de outras denominações marcaram os 7 últimos anos do mundo para ocorrer essa grande tribulação que, segundo o capítulo 24 de Mateus, era a diáspora e nem jamais haveria coisa igual. Mas os cristãos de hoje pensam ser algo que está por acontecer. Agora os adventistas, depois de décadas de silêncio quanto a datas, se arriscaram a dizer que irão acontecer todas essas coisas de 2024 a 2031. Lembrem-se de que Jesus teria dito que todas essas coisas aconteceriam antes que passasse aquela geração, a dos que teriam estado com ele, que ele denominou esta geração, Mateus 24, versículo 34, que significa a geração presente de quem está falando. Falso reavivamento, grande apostasia. Definem isso como um movimento de falsos cristãos tentando enganar os verdadeiros. 7 pragas. O Apocalipse fala de flagelos que serão lançados sobre o povo adorador da besta, ou seja, o povo que se submeter às regras legais do poder mundial perseguidor. Armagedon. Armagedon é aquela guerra que iria acontecer em 2020, segundo outros crentes interpretaram, ou em algumas outras datas anteriores.
Dizem ser uma tentativa do povo ímpio de destruir os cristãos verdadeiros, que para cada corrente cristã são os seus membros. Grande tribulação entre as nações. O capítulo 16 do Apocalipse diz: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, derramou sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi um anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, que há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. O talento equivalia a 32,3 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Babilônia, mencionada no verso 19, seria a cidade de Roma, a que dominava sobre os reis do mundo europeu naqueles tempos. Acreditam os adventistas que todos esses flagelos irão cair sobre o planeta para atingir os inimigos da verdade. Verdade é a doutrina deles. Havia várias décadas que os adventistas só diziam que Jesus está às portas, mas não marcavam tempo certo como antes. Este ano, eles se arriscaram a retornar com o estabelecimento de tempo para o cumprimento do que acreditam.
Dizem agora, conforme a imagem inicial do vídeo, que tudo isso irá acontecer de abril de 2024 a 2031. Não está longe, né? Já pensou o que é cair uma pedra de gelo de 32 quilos na sua cabeça?